Clec. Oi, meninas, tudo bem com vocês? Oi, tudo bom? Oiê, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre a primeira infância. Primeira infância é essa aqui, pelo que eu estava pesquisando, fui ler, né? Porque assim, não é como se, apesar, né, do meu papel de mãe, não é como se fosse um tema que eu fosse muito sabedora de causa ainda, né? Vamos aos poucos. Mas a primeira infância, ela é aquele período entre 0 e 6 anos de idade. Aprendi isso hoje. E achei super legal um dado que eu vi que diz que cerca de 90% das nossas conexões neurais que a gente vai ter na nossa vida inteira, a gente estabelece nesse período, de 0 a 6 anos. Ou seja, não dá pra negar que é um período de vida extremamente importante, né? Vi também que é o período onde ocorre todo o desenvolvimento. Não, todo não. É um período que, além de ocorrer todo o desenvolvimento motor que ocorre, né? Tipo, a criança vai de, tipo, não consegue nem segurar a cabeça para segura a cabeça, rola, senta, anda, né? É, tem também toda a questão de amadurecimento cerebral, mas também ela é essencial na questão de iniciação social e afetiva. Aí eu anotei aqui uma coisinha que diz assim, que as pesquisas mostram que é uma fase extremamente sensível para o desenvolvimento da pessoa, pois é quando formamos toda a estrutura emocional e afetiva e desenvolvemos áreas fundamentais do cérebro relacionado à personalidade, ao caráter e à nossa capacidade de aprendizado. Eu fiquei impressionada, minha gente. É muito importante, né? Essa fase a gente sempre fala que infância é isso, infância é aquilo, mas não só uma questão não é só uma questão emocional da gente dizer que é importante, é literalmente extremamente importante para nossa pra base de quem a gente vai ser o resto da vida, enquanto pessoa, né? E aí eu queria saber de vocês, queria começar perguntando a Nath, uma memória boa da infância, assim, dessa fase que você tem, que você traz. Depois quero saber de Mari. Vamos começar num tom positivo o episódio. Ah, nossa, tem tantos assuntos para falar, porque tu foi falando assim, foi abrindo caixas de memória na minha cabeça, não em relação à minha infância, mas em relação a. Ah, é uma disciplina que eu tive na minha pós, que era em relação a neurodesenvolvimento. E aí eu acho que depois dá pra dar uma pincelada, assim, que é bem interessante. E eu tava aqui tentando me lembrar de várias coisas, mas enfim, uma memória boa da minha infância. Eu acho, assim, às vezes é meio difícil de lembrar, né? Eu fico pensando, tem tantos momentos pequenininhos assim que a gente lembra. E, por exemplo, eu não me lembro quando. Eu não me lembro exatamente como é que foi essa memória, mas eu me lembro que eu tava em cima de um pé de pera, eu adorava comer pera verde. Eu fiz isso até a minha adolescência, assim, eu adorava subir em pé de pera, comer pera-pau verde, assim, bem azeda, e a gente meio que descascava com os dentes, comia e aí jogava na rua, enfim, cidade pequena, né? Era isso. Aí eu tenho memórias excelentes com meus primos, nossa, a gente brincava muito, minhas amigas adoravam brincar de Barbie, eu era, nossa, uma grande fã de Barbie, gente. E E aí tem uma memória que eu tenho que eu estava em cima de um pé de pera, e eu não me lembro se foi porque eu queria uma irmã, né? E eu queria um bebê, eu ficava falando pra minha mãe que ela devia comprar um bebê. Sabe aquelas lojas tipo, sei lá, Pan-Americana, coisa assim? Tinha uma loja que era uma franquia, não era uma franquia, era uma loja dessas que vende de tudo na minha cidade, chamava Graziotin. E aí tinha aqueles panfletos. E tinha os panfletos de roupa de bebê. Só que na minha cabeça não era tipo assim, era um bebê por 13,50. Aí eu falava pra mãe, mãe, mas tu só tu comprar um bebê, tá 13,50. E aí eu me lembro que eu tava nesse pé de pera e eu não me lembro exatamente como é que foi essa memória. Eu vou ter que pedir pros meus pais. Se foi nesse dia que a minha mãe me disse que eu ia ter uma irmã, e daí eu contei pros vizinhos, assim, porque eu tinha uma senhora na frente da rua da minha casa que a gente era, enfim, que eu ia lá direto, tinha os outros vizinhos, e aí que eu contava pra todo mundo que eu ia ter um bebê. Ou, eu não sabia não podia dizer que era uma irmã, tinha esse negócio aí, porque eu não sabia, eles não sabiam ainda o sexo, e eu sabia o nome que ia ser o bebê, se ia ser Bernardo ou Vitória, mas eu não sabia ainda se ia ser ou Bernardo ou a Vitória.
E aí era pra eu chamar de bebê. Então tinha essa relação, assim, de eu estar em cima desse pé de pera e descobrir que eu ia ter um irmãozinho. Enfim, acho que essa é uma memória legal. Mas assim, o pé de pera tem todo o meu amor, um papel muito importante na minha infância, pé de pitanga. Gente, tinha uns pés de pitanga na minha casa também. Eu subia naquela espera, e aí brincava, né? Porque aí tinha toda uma função de subir no pé, e aí tu não podia pisar porque era lava, o chão era lava, umas coisas assim, bem louco. Adoro. Essas memórias, assim, eu tenho muito carinho por elas. Das brincadeiras, das interações que eu tive. E realmente, cara, pés de fruta, basicamente isso. Muito bom, amei, amei. E Nath foi falando, minha cabeça vai ser de memórias. E tu, amiga, fala aí tuas memórias, uma memória boa dessa época. Cara, que fofa a memória de Nath, não é? Queria tanto uma irmãzinha de 3,50 que a memória mais feliz é o quê? Recebendo a notícia no pé de pera. Eu amei isso, muito fofo. Ah, que declaração de amor linda, eu achei. Achei muito fofo. Um beijinho pra Vi. É, Então, gente, Maiana perguntou isso, meu olho já encheu de lágrimas. Eu acho que eu diria assistindo o Show do Milhão com o pai, na época que eu gostava do Show do Milhão. E aí era uma coisa que assistia eu, ele e manhã no quarto. Adorei, adorei. Ai, ó, tipo, eu também assisti o Show do Milhão. E eu tinha um jogo de tabuleiro do Show do Milhão. Não lembrava disso, mas agora você falou e veio a memória. Ai, gente, que fofura, né? Eu acho que eu sei qual é a minha primeira memória de todas. Não é a minha memória favorita da infância, desse período, mas eu acho que eu sei qual é a minha memória, a primeira de todas, sabe? Porque sempre que eu penso nesse assunto, sempre que eu tento me lembrar, é essa memória que vem. Que eu acho, tá? Que foi no meu aniversário de 2 anos de idade, 2 ou 3. Eu tava fazendo. Era a festinha da Branca de Neve. O tema era da Branca de Neve. E, tipo, óbvio, né? Tipo, tinha os álbuns da família, tem essas coisas, mas eu tenho uma memória que eu sei que foram os meus olhos que captaram mesmo. Que era o baú o gaveteiro, tipo assim, o armário grandão que tinha na sala, com as lembrancinhas para as crianças. E era uma mini maquininha. Sabe aquelas maquininhas que a gente botava uma ficha e ela era um cabeção assim, e você girava e aí caía uma bolinha. Normalmente era uma bola pula-pula, alguma coisa assim. Era um cabeção. Pronto, eram mini maquininhas daquela. Que dentro era aquelas bolinhas de açúcar. Era um docinho que era bolinha de açúcar. Não sei se vocês lembram. E aí você girava e caía. Nossa, eu tenho essa memória desse lugar. Tipo, com essas maquininhas. E até hoje, eu absolutamente amo qualquer docinho que é assim, de açúcar que dissolve, sabe? Que o doce basicamente é isso. Açúcar puro. E Eu aí virou lembro. confeiteira. Que coisa, né? A vida. Mas eu acho que essa é a minha memória mais antiga. Mas assim, eu também percebo que eu tenho muito mais facilidade em lembrar coisas de depois. Tipo assim, talvez eu tivesse assim, 8, 9, 10 anos. Que já não é tanto de primeira infância, assim, sabe? Pelo que eu estava lendo, né? Até os 6. Eu lembro da minha primeira escolinha. é, Lembro. Eita, que é outra memória dessa época, que também é relacionada a doce. A recepção da Ebateca, que era a escolinha que eu fazia balé. Tinha um vasinho daqueles que era tipo de vidro que o povo coloca doce dentro. E aí tinha uma balinha específica que eu amava, amava, amava. Ela era rosa. Adorava aquela balinha. Enfim, memórias dessa época, assim, elas são um pouco mais nebulosas pra mim. Mas assim, também se eu for parar aqui, vou passar o episódio inteiro lembrando de coisa. Eu ia falar, Nath. Sim, eu ia dizer que eu também tenho memórias que são relacionadas à comida. E na minha infância. Tem uma que eu me lembrei de duas agora, que era quando eu tinha um sonho de chamar meu pai e minha mãe de tio e tia, porque eu via meus primos chamarem de tio e tia. Aí eu queria muito chamar minha mãe de tia Rô. Eu queria muito, assim, era um sonho da minha vida eu chamá-la de tia Rô. E aí eu me lembro que eu não sei onde é que eu tava, mas eu sei que eu fiz um esquema que fui ligar, fui passar um trote pra minha mãe, chamando ela de tia Rô. Na hora ela já, o que que tu quer, Natália? Ela já identificou.
Mas eu me lembro dessa sensação, assim, tipo, que eu queria, porque queria chamar ela de tia Rô, assim, era uma tara que eu tinha. E outra era de um docinho que a minha mãe fez para um aniversário, que eu não me lembro de qual idade, que até hoje eu falo pra ela desse doce, que era aqueles doces de leite ninho. Só que era aquele doce que ela fez, ela moldou frutas. Então, tipo, tinha assim uma abobrazinha, um moranguinho, um não sei o quê. E aí ela fez um negócio colorido, né? E pra mim esse doce, ele tem uma coisa assim que eu não me lembro direito, assim, eu não sei se eu comi muitos ou se eu comi poucos, mas eu fico até hoje com essa memória, tipo assim, eu devia ter comido mais desse doce. Recentemente ela veio pro Canadá e eu falei pra ela tentou fazer o doce, ela até fez que fofo. Ela fez um boneco de neve. Ela fez três cabecinhas e ela achou uns. Ai, sabe aqueles confete em casa? Ela achou, daí ela deu uma enfeitadinha assim, foi bem fofo. Não era exatamente o mesmo gosto, mas era muito parecido. Mas sim, eu acho que a ideia da comida, e principalmente o doce, paladar infantil, né? Carrega, seja alguma fruta. Pra mim, por exemplo, até hoje, desde a infância, eu não como banana. Alguma coisa aconteceu na minha infância que eu não como banana até hoje. Eu tenho 31 anos, já conversei com a banana. Sério, gente, já parei na frente de uma banana e fiquei. Eu sou uma adulta, eu tenho que comer banana, isso faz bem pra mim. É sério, gente, eu não tô nem brincando. E eu não como, porque alguma coisa aconteceu, eu devo ter comido uma banana podre, não sei o que aconteceu. Sabe, manga pra mim tem uma coisa afetiva também, porque meus pais compravam manga, e aí eu comia, manga pra mim tem uma, enfim, adoro. Não como muito, né, porque é muito caro, mas enfim, como bastante. Cara, não, sem mentira, eu em casa, parada, eu e a banana assim, a banana na frente, porque ela tava no negócio da mesa, sabe? E eu assim, é hoje. Eu vou comer uma banana, cara. Eu vou comer uma banana. Fui meio longe do microfone, desculpa, gente. Mas assim, eu tava lá parada olhando pra banana, é hoje. Cara, eu tenho que comer essa banana. E eu cheirava a banana, pegava a banana, enfim, até hoje. Hoje eu consigo abrir uma banana, pegar uma banana, olhar uma banana sem. Mas tinha um período que não. Enfim, comidas têm sim um papel na nossa memória afetiva da infância. Eu também lembro da minha festa de 2 anos. Mas eu não sei dizer se essa é a minha lembrança mais antiga, porque eu tenho uma outra lembrança. Eu dentro do berço. Aí, como se fosse aquele paninho assim, meu mosquiteiro, né? Que fala? E aí, eu lembro, tipo assim, eu tenho uma lembrança minha mãozinha assim e uma mamadeira. Mas é uma coisa assim, meio nebulosazinha, assim, sabe? Mas eu tenho essa lembrança de ver, sei lá, uma roupinha branca. Eu não sei, mas eu tenho isso na minha cabeça. Não sei se fui eu que fantasia, enfim. Mas eu lembro da minha festa de 2 anos, que a minha festa de 2 anos, que a Cadida fez. Foi um escândalo, minha festa de 2 anos da Turma da Mônica. E eu lembro, assim, eu andando na festa. Eu tenho essa lembrança, assim, eu andando na festa e o meio mundo acontecendo aqui atrás de mim e eu andando, assim. Eu tenho essa lembrança. É muito engraçado essas coisas, né? Vocês vão falando e aí vai trazendo mais memórias aqui. E é muito louco. Uma coisa que eu acho engraçado é que meu pai, nessa época, filmava muita coisa. E tirava muita foto e tal. Muita para aqueles padrões, né? Então, eu tenho bastante. Eu tive, né? Bastante vídeo, bastante coisa que eu assisti, reassisti, reassisti. E é engraçado porque essas memórias das coisas que eu reassisti não são memórias da vivência, são memórias da gravação. Sabe como é? Tipo, eu não lembro daquelas coisas de ter vivido ali aquele dia, aquele momento. Eu não lembro disso. Mas eu lembro de estar assistindo, porque eu amava assistir, reassistir, reassistir. Enfim, só um comentário aleatório. Mas, Nath, você falou, né, a questão da pós em neurociência. E eu anotei aqui, Nath como neurocientista. Setinha. E aí? E aí, qual a tua opinião sobre essa fase, a importância, seus aprendizados? Como é que tu, como neurocientista, vê a importância dessa fase? Então, não é minha área de estudo, né? Não é minha área de atuação, mas eu tive disciplina, como eu disse, tinha uma disciplina que era de neurociência do desenvolvimento, e ela foi excelente. Na época eu fiz na PUC, Rio Grande do Sul. Nem sei se essa disciplina tá ainda, porque eu acho que quando eu peguei foi no início assim de um professor, e eu não sei se agora é o mesmo professor, enfim, mas enfim.
foi muito boa. E aí, eu tava tentando me lembrar de alguns tópicos que eu achei que seriam interessantes, assim, para trazer. E uma das coisas que tu falou, Mai, em relação à primeira infância, é que seria essa fase, né, até 6 anos. Então, que seriam os primeiros 6 anos de vida, e que aí depois tu começa enfim, acho que entra na segunda fase da infância, não me lembro exatamente como é que chama. Mas eu me lembrei de uma questão, que não sei se eu já falei aqui, que chama a poda neural, né? Que começa a acontecer a partir dos 6 anos, a partir dos 6, 7 anos. Que é, enfim, quando a gente nasce, a gente tem uma quantidade X de neurônios, né? A gente não há indícios de que no adulto há neurogênese, né? Que são criações de novos neurônios. Pode restabelecer conexões, mas não há criação de novos neurônios. Então, assim, a gente já nasce com esse número, né? Só que quando a gente é criança, as conexões que são feitas, elas são muito rápidas, elas são numerosas, né? A gente está ainda explorando, os neurônios ainda estão explorando as conexões que podem fazer. Então, quando a gente pensa numa criança, e a gente associa às vezes com uma facilidade de aprendizado, facilidade de memória, né, de algumas coisas assim que a criança lembra e que às vezes a gente não sabe explicar porque que a criança lembra aquilo, mas enfim, talvez seja por conta dessas conexões neurais. Só que a partir dos 6 anos, esses caminhos que não estão sendo trabalhados, digamos assim, eles acabam passando por uma poda, que não é assim um corte de neurônios, é simplesmente redirecionando essas rotas, né? Os neurônios não vão morrer, eles simplesmente vão ser redirecionados para rotas que são mais favoráveis, são mais rápidas, mais favoráveis, são as que estão mais em uso. Então, quando a gente fala, uma criança ela tem facilidade de aprendizado, é muito bom, inclusive, estimular crianças até, sei lá, 5 anos, com novas línguas, música, enfim, algumas coisas que sejam atividades motoras, né, específicas, assim, da motricidade fina, porque tem essa facilidade de aprender. E é legal continuar estimulando. Claro que nem sempre vai dar para deixar a criança fazer russo, chinês, inglês, espanhol, enfim. Mas se essa criança começa a ter essa facilidade na infância e vai ter essas conexões sendo feitas, mesmo que a poda neural aconteça, como adulto, se ela quiser retomar isso, vai ser muito mais fácil do que começar do zero, sabe? Então, acaba sendo bem interessante essa ideia de colocar crianças em contato com idiomas estrangeiros, diferentes esportes, o que mais? Atividades para praticar sua motricidade fina, né? Pintura, desenho, recortar, colagem, o que mais? Enfim, me lembrei dessas, assim. E aí depois, se essa criança quiser praticar ao longo da sua vida, né, adolescente, assim, final da infância, adolescência, é interessante. Mas se ela não praticar mais, vai acontecer essa poda neural. Então, vai ser redirecionado. Depois, quando adulto, se quiser retomar, vai ser mais fácil. Achei muito legal. Achei fantástico. Não sabia dessa questão. Assim, óbvio que eu sabia que crianças aprendem mais fácil, óbvio que eu sabia que, tipo, eles têm essa facilidade, mas não sabia que mantinha, sabe? Que apesar da poda, pode ser que no futuro a pessoa consiga se reconectar, né? Com esse conhecimento de uma forma mais facilitada. Achei interessante, bem legal. E tu, amiga, Pera que eu esqueci qual era a pergunta. Pera que eu esqueci qual era a pergunta. Amiga, tu, como uma pessoa que, assim, não sei na infância, né? Eu sei adolescente, jovem, né? A coisa de que sempre amou mil línguas, super criativa, gosta de cores e coisas assim, que, tipo, que querendo ou não, remete um pouquinho à infância nesse sentido. Eu te acho uma pessoa extremamente plástica nesse sentido, né? Porque eu acho, se eu não me engano, uma terminologia que sempre usam para essa coisa de neurociência é tipo a plasticidade do cérebro, essa questão de facilidade de fazer conexões e perder conexões, né? Então, eu te acho uma pessoa extremamente plástica nesse aspecto. Tu aprende muitas línguas, como a gente estava conversando aqui antes do episódio começar, extremamente
capaz de fazer multitarefas no trabalho e de se desenvolver pessoalmente em diversos aspectos dentro do universo que tu se coloca na cabeça. No caso, tu estava falando de designer. E aí, dentro do mundo do designer, tu não é especialista em uma coisa. Tu é especialista em várias coisas. Tu acha que isso tem a ver com a tua infância de alguma forma? Tu já parou pra pensar nisso? Tipo, tu acha que tu foi trabalhada nesse aspecto enquanto criança? Amiga, essa é uma pergunta mara. Assim, quanto mais eu vivo, mais eu entendo que olhar pra trás e entender o que aconteceu lá atrás explica muito do que a gente vive hoje. E isso é pra tanto autoconhecimento como, por exemplo, geopolítica, né? Que isso é uma coisa que a gente ouve muito. Ah, para entender o presente tem que saber do passado, um negócio assim. Então, então sim, eu consigo ver traços já naquela época, criança, enfim, enfim, nas aulas de arte, assim. Gente, que eu divagava e tal, não sei o que. Eu poderia ficar ali horas e horas e horas, sabe, fazendo, e vai pra cá, super lúdica. E isso, de fato, me acompanha até hoje, né? Toda essa minha aptidão, sei lá, eu adoro história e não sei o quê, continua até hoje. Sempre gostei de fazer texto e redação e língua portuguesa, assim, né? Daquela coisa, não da gramática, né? Não do sujeito, adjetivo, essas coisas, mas, assim, a questão da semântica, e analisar um texto, e o que é que ele está querendo dizer por detrás disso, literatura. Sempre tive e ainda tenho até hoje. Então, e do mesmo jeito que as questões assim das dificuldades de hoje, não é uma coisa de hoje, nem sei lá, de 5 anos atrás, é uma coisa que com a terapia e o autoconhecimento e também lendo muito livro, a gente vai detectando coisas que aconteceram lá atrás, principalmente na primeira infância. Quanto mais eu leio sobre a primeira infância, mais eu entendo que, meu Deus do céu. É, então, tá tudo conectado. Nada do hoje é à toa, sabe? Quem você é, do jeito que você é, o que é que você faz. Possa ser que você tenha se desconectado de si mesma, de si mesma, né? Em algum determinado momento, mas se a gente, enfim, se analisa e se olha, a gente vai ver que muita coisa foi construída ali, naquele períodozinho. Porque tu falou de 0 a 6, né? Eu já vi desde a barriga, né? Desde a vida interina, né? Que fala? Ultra-interina? Intrauterina. Intrauterina É. até os 7 anos. Eu já vi isso. Eu já vi gente também falando assim até os 10. Então, é muito tempo, né? E às vezes até tem gente, não sei se você já viram casos assim de gente dizer, eu gosto dessa música, e aí a mãe fala, eu ouvia essa música quando você estava dentro da barriga, sabe? Eu ouvia todo dia de noite para você ficar mais quietinho. Um negócio assim, sabe? Então, é uma coisa que a gente vai realmente se desenvolvendo desde sempre, desde que vira lá o zigoto e não sei o quê, sabe? Então, tá tudo presente. Tudo que eu sou hoje veio de lá da primeira infância. Isso eu consigo dizer, assim, com 100% de certeza. Massa, é massa. Essa coisa do útero realmente é incrível, né? Dizem que questão de gosto de comida também, tipo, coisas que a mãe comeu muito durante a gravidez, a criança tem mais facilidade de gostar, coisas que a mãe já, tipo, enjoava, a criança tem tendência a não gostar. Enfim, tem os estudos que mostram que isso é possível realmente. Mas o teu discurso me fez lembrar. Desculpa, deixa eu só fazer um adendo antes que eu me esqueça. Que, inclusive, a minha astróloga, ela fez a minha análise do meu mapa astral, não foi de quando eu fui parida, não. Foi já da vida intrauterina, né? Intrauterina, ela já falou da minha existência. Então, assim, o babado, ele é até astrológico, né? Tá, fecha minha parênteses.
Tô chocada com essa. Nunca ouvi falar nisso. Mas. Porque a astrologia, normalmente, ela se baseia no nascimento, né? Da pessoa. Enfim, não vamos entrar É, o nessa mapa astral tangente. mas, bem, segundo ela, né, tem as configurações e tal, não sei o quê. E eu digo logo, viu, ela acertou em cheio, ela acertou em cheio. Mas, amiga, não tinha como tu saber dessa coisa da... Porque tu é crente, amiga, então como é que Amiga, tu vai saber? mas tem como saber, sendo crente ou não crente, e a pessoa tem como ter Ok, conhecimentos. Eu tenho conhecimentos que eu fico pensando como que eu tenho, mas eu tenho. Enfim, voltando. Eu queria dizer, o que o seu discurso me fez pensar naquela questão que se fala muito, inclusive em terapia, né? Da criança interior, de cuidar da nossa criança interior, que a gente traz com a gente, né? Depois que a gente fica adulto e ela tá lá ainda, coisas que ela teve de necessidades atendidas e necessidades não atendidas, e aí se junta com isso que você falou, de que tipo, tudo que somos hoje nada do hoje é à toa, você falou. E as pessoas gostam muito, né? Existem as linhas de teoria aí que seguem por essa questão de que a gente traz com a gente a criança que não foi acolhida ou a que foi acolhida, a criança que teve suas necessidades atendidas e as que não tiver, não, a que não teve suas necessidades atendidas. E eu, particularmente, não conheço muito sobre esse assunto, apesar de já ter começado a ler aquele livro lá que Mari indicou, de Acolhendo Sua Criança Interior. Já comecei a ler, mas tenho que terminar. Me tocou várias coisas ali. Acho que, inclusive, é uma leitura meio difícil, assim, porque vai trazendo lembranças e sentimentos, né? Mas eu não sei, assim, pessoalmente... Inclusive, velho, aleatório. Eu tava aqui porque eu tava achando as coisinhas esses dias. Olha essa criança! Olha essa criança! Eu vejo Faz. Marina. Oh, meu Deus. Eu tava mexendo na minha caixinha de lembranças. Inclusive, mandei várias fotos das antigas pra Dona Mari esses dias. Mas, enfim, voltando, concentra. Eu não sei, hoje, nunca fiz terapia focada nessa coisa de primeira infância, não, mas nunca fiz terapia focada nessa coisa de tentar investigar coisas da criança interior. Então, não é um assunto que eu tenho na prática, vivência. Mas meu marido, por exemplo, eu sei que a psicóloga dele entra nesses méritos e ele de vez em quando toca em assuntos que eu fico, caramba, impressionante como realmente tem a ver, né? É... E eu fico pensando de vocês, tá? De vocês. As vivências de vocês trazem, tipo assim, vocês se sentem conectadas a essa criança? Vocês acham que essa criança, tipo, eu não sei, é difícil de conduzir o que eu quero conduzir, mas é tipo assim, qual impacto hoje vocês acham que essa criança que mora dentro da gente tem na vida de vocês hoje, agora? Tirando de uma forma, não sendo de uma forma generalizada, aí tudo, não. Vamos falar aqui, botar o dedo na ferida. Coisas práticas do hoje que vocês acreditam que tem influência dessa criança governando a gente por dentro. Vocês querem falar sobre isso? Tá aí aberto o leque pra... Oh, gostei. Começa com... Quem quer começar? Pode ficar aí no poliamor de vocês, escolham. Tá, então eu vou. Meu Deus, eu preciso até beber uma água, que agora eu vou palestrar. Gente, vamos lá. Assim, eu consigo ver as fragilidades da criança me governando, principalmente nos desafios em relação ao trabalho. Eu já falei aqui uma vez que às vezes eu sinto que é como se eu tivesse no poço e aí todas as minhas fragilidades e as minhas vulnerabilidades estivessem ecoando de volta assim para mim, sabe? Eu tô lá em cima do poço e aí tá o que volta para mim lá do fundo do poço é justamente essas minhas fragilidades. E é justamente aí onde a criança ela mora em mim, ela mora no meu perfeccionismo. E com a terapia eu entendi que eu tenho um CID que se chama perfeccionismo. Eu não sabia. Antes falavam pra mim, ou então quando eu dizia que eu era, eu sou perfeccionista, eu falava como se fosse um elogio. Ai, não, eu sou perfeccionista e tal. E eu entendi
o tamanho, a profundidade, a complexidade que é esse bicho-papão, que é grudado em mim e que todo dia eu luto, porque o perfeccionismo ele vem na minha cabeça e aí ele vai para autossabotagem, ele vai para minha ansiedade, ele vai para minha impostora, ele vai para tudo isso, todo esse combo maravilhoso, assim, sabe? E voltando a falar do livro, né? Gente, então aqui vai toda a minha biblioteca para vocês. Eu vou dar aqui o ouro para vocês. Gente, leiam A Conexão Sua Criança Interior. Deixa eu até olhar aqui. Como Fortalecer Sua Autoestima. Ambos da mesma autora, uma psicóloga alemã maravilhosa, que trabalha justamente com focado nessa questão da primeira infância e criou o conceito da criança sombra e da criança sol. Enfim, é um trabalho maravilhoso que ela tem. Eu simplesmente amo esses livros dessa autora, ela mudou a minha vida. Ela mudou a minha vida, assim, existe uma pessoa que aprendeu com o livro dela depois, né? Existe uma pessoa que existia antes do livro dela, assim, sabe? Mas tem outros livros que eu li que meio que conversam com essa questão da primeira infância, que é O que Aconteceu com Você, que é um psicanalista, se eu não estou enganada, e Oprah Winfrey, né, que fala o nome dela. É um livro dela com ele e é basicamente como se ela estivesse apresentando um programa dela, entrevistando ele. É maravilhoso. Eu achei maravilhoso, né? A escrita desse livro realmente são livros que não é para todo mundo, não é todo mundo que vai gostar, mas eu amei. E tem outro livro, é o que eu tô lendo agora. Não sei se ele tem tradução para português, mas ele se chama Rewire, que é de uma neurocientista chamada Nicole Vinola, um negócio assim. E também é muito, muito, muito bom. Ela fala explica o funcionamento do nosso cérebro, né? Já começando lá do início, de todas as amarras lá do início, enfim, que a gente criou na primeira infância, e vai realmente tentando fazer com que a gente rewire o nosso cérebro, sabe? E entender como ele funciona, entender de onde vêm as travas, e aí realmente destravar e melhorar a questão dos seus pensamentos. E terapia. E terapia para entender mais o que aconteceu antes e como você é hoje. Então, assim, me perdi. Qual era a pergunta? A pergunta era: vocês conseguem perceber hoje onde essa criança ainda governa vocês no dia a dia? Tipo, é algo. Verdade. Não, pronto. Então é isso. É entender onde essa criança me governa, né? Entre aspas, me faz pelo menos tentar gerenciar melhor aquilo que sinto, porque com esse livro da criança interior, eu realmente eu consigo me ver como duas pessoas. Então, tem lembrança, por exemplo, que no livro ele vai trazendo várias atividades assim, para você se acolher, acolher a criança que você era, você ser o adulto que a criança precisava e que agora você é cuidado, enfim. E tem lembranças que eu me visito, mas eu sou adulta e eu tô me vendo, sabe? E eu tô lá, tipo assim, por exemplo, quarta série, teve uma atividade que era preencher a árvore genealógica. Todo mundo sabia que eu, enfim, né, não era criada por meus pais biológicos. Aí eu volto nessa lembrança e eu fecho com Deus e o mundo no colégio. Como é que vocês fazem uma atividade dessa? Vocês não são pedagogas? Vocês não estudaram isso não? E não sei o quê? Que danado que vocês ficam mandando as crianças fazer um negócio. E as crianças que não têm as famílias tradicionais? Porque, pra mim, quando eu fazia essa atividade, era uma confusão. Às vezes eu colocava o nome do pai, a barriga de aluguel, né? Enfim, que eu já falei aqui. Às vezes eu colocava pai e mãe. Às vezes eu repetia, né? Repetia pai e mãe 2 vezes, né? Painho
era filho dele mesmo, junto com a manhinha. Enfim, uma confusão na minha cabeça. Aí eu revisito essa lembrança adulta. E tipo, eu me defendo adulta. E eu criança aqui do lado, né? Olhando pra mim. É assim que eu visito essa lembrança, por exemplo. E eu fico revoltadíssima. Como é que as pessoas não têm tato e consciência e não sei, sabe? Porque hoje o povo manda e-mail perguntando: Dia dos Pais é uma data sensível para você? Sabe? Tem esse entendimento, mas naquela época não, né? Naquela época não, porque parece que o povo não se atentava a nada. Enfim, então o livro vai trazendo atividades e propostas assim para você revisitar e é impossível você não entender que o que você viveu nessa época realmente fica na sua alma. Eu e a Mari, a primeira anotação que eu fiz assim, ó, igual a Mari. Que a Mari foi falando, e aí eu pensei, a gente é igual mesmo, né? Que a gente já chegou nessa conclusão. A gente é igual mesmo, amiga. Mas enfim, pra mim também eu tenho algumas questões em relação às minhas fragilidades da infância que até hoje meio que governam. E eu fui tentando me lembrar, porque são coisas até que eu tenho trabalhado um pouco na terapia, assim. E sabe que eu fiquei agora, enquanto tu tava falando, Mari, eu fiquei pensando, gente, é tão bizarro que a gente tem aqui esse espaço. Eu tô aqui hablando com as minhas amigas sobre, meu Deus, discutindo a terapia, não sei o quê. Falei os meus guilty pleasures, né? E porra, isso aqui tá na internet. Aí comecei a entrar numa pira, gente, sabe? Sobre todo mundo saber o que eu discuto na minha terapia. Mas tá. E aí pensei, nossa, quão ruim é isso, né? Porque em relação ao meu trabalho. Mas assim, então no Canadá a maior parte das pessoas são em inglês, embora não dá pra confiar aqui, né? Tá, diga. Eu vou só cortar aqui rapidinho pra fazer um adendo da minha nova pira em relação a isso. Porque a gente se sente super protegida. E, tipo, em português, quem que vai saber lá no trabalho, né? Mas meu querido marido, com seu podcast de inteligência artificial, vive trazendo essas notícias do mundo do futuro. E, de acordo com ele, não falta muito pra você conseguir entender o que for, da linguagem que for, do idioma que for. Esses óculos, esses treco, esses. O quê? Não Tem um sei. cartão de celular que tu bota como se fosse um cartão de celular aqui, sabe? Aqueles tipo um cartão de ônibus que tu bota aqui atrás. E ele faz a tradução instantânea e bota no negócio do chat GPT. Tu Pronto, acredita? E não é nem pronto. caro. É, sei Não, lá, 100 pila na Amazon. sei lá, não, nunca ouvi Aí, por falar exemplo, nesse. tu sai com teus amigos, né? Deixa teu celular na mesa, com teus amigos gringos. Deixa o celular na mesa, tem lá o comando de que é pra gravar. Ele faz gravação, né? Grava tudo. Aí depois tu volta, traduzir pra português. Tem tudo que falaram. É perigosíssimo, gente, sendo bem Então, sincera, né? aí eu Privacidade fico. zero. Eu tava pensando nisso esses dias, do tipo assim. Meu Deus, eu fico tão à vontade de falar das coisas do trabalho, das minhas colegas. Foi o episódio de fofoca que eu tava pensando. Fiquei falando da minha fofoqueira amor lá do trabalho, que eu gosto muito, minha querida amiga. E eu fico assim, ela nunca vai escutar isso. Mas e se ela escutar? E se ela pensar, meu Deus, agora tem essa tecnologia, eu posso escutar o podcast da mãe. Ela não vai fazer isso. Mas se ela fosse fazer? Enfim, desculpa o corte, desculpa aí, Nath. Mas já tem inteligência artificial, que você coloca o vídeo e pode colocar para qualquer idioma. E no YouTube, eles já estão desenvolvendo uma ferramenta que não importa qual é o idioma do vídeo, ele já vai traduzir, não é a legenda, é o áudio do vídeo para qualquer idioma que você queira ouvir. Socorro. Vai, Nath. Acabou o episódio, gente. Era isso. Não, capaz, vou aqui falar, tá? Ai, completamente louca. Completamente drogada. Bem como a Fernanda Torres, completamente premiada. Mas tá. Estamos aqui, tô aqui falando, pensando nas minhas fragilidades, né? E aí eu anotei algumas coisas que era em relação, eu já trouxe aqui, mas enfim, em relação ao meu auto-boicote, sabe? De tipo assim, às vezes achar que, eu tô indo bem num caminho, aí eu meio que vou me travando sozinha. Não sei por que que isso acontece, não cheguei ainda na razão do negócio. Mas
eu já detectei que isso é um padrão que se estabeleceu na minha infância. Assim, de tipo, eu vou me dedicar, em vez de me dedicar 100%, eu vou me dedicar 70%. E aí os 30% que não deu, vai ser simplesmente porque eu não me dediquei. Porque se eu tivesse me dedicado, eu daria, já que 70% fechou bem. Mas eu só me dediquei 70%, sabe? E eu desbloqueei algumas memórias em relação a isso, assim, que. É complicado pensar, mas assim, são crianças, né? Comentários de crianças que a gente vai carregando, porque eu cheguei a pensar e discutir depois também com os meus pais em relação a isso, se teve alguma questão de adultos, mas eu acho que muito mais teve em relação a crianças, fazendo comentários. Eu contei pra vocês que eu já tive aquele negócio de pular uma série, né? E aí teve todo um acompanhamento, eu não sabia disso, não me lembro, mas teve um acompanhamento psicológico na época que eu fiz com os professores preparados para isso, a escola preparada. Fui numa psicóloga específica para poder me ajudar nesse processo. Fiz fiz reforço também, né, na escola para poder ter um auxílio num sentido acadêmico, né, para passar por isso. E ainda assim, ouvi de criança que, tipo assim, não era tu que sabia? E eu acho que, querendo ou não, meio que isso vai impactando, sabe? Poxa, eu tenho que saber tudo. E se eu não saber, como é que eu não vou saber tudo? Eu tenho que saber tudo. Então eu não me dedicava, porque eu não sabia que eu ia, não sabia que eu não poderia saber tudo. Mas eu podia só, sabe assim, dizer, não, mas eu não estudei. Então, essa era a justificativa, sabe? Não era o fato de que eu sou humana e eu realmente não sei tudo, sabe? Para poder me inserir naquele grupo, alguma coisa assim. E aí eu também coloquei uma questão que eu tenho, que eu descobri, assim, mas eu fui observando em relação ao trabalho, que assim, me pega realmente na questão do trabalho, né, também essas fragilidades, assim, mais do que nas minhas relações pessoais e tal. E aí, na minha relação com as figuras de autoridade, né, quem eu determino que são figuras de autoridade na minha vida, em relação ao trabalho, né, E, e aí, em relação à minha confiança no processo, sabe? Que às vezes, em relação a esse auto-boicote, com esse auto-boicote, essa minha autoconfiança fica muito baixa. Então, a minha comunicação com essas figuras de autoridade acaba sendo comprometida, porque eu não consigo demonstrar minha confiança ou realmente sentir essa confiança, sabe? Ou então, qualquer coisa que eles falem, eu começo a minar a confiança que eu tinha no meu processo, no meu trabalho, enfim. Então, talvez tenha ficado meio confusa aqui minha resposta, mas eu acho que são duas coisas assim que eu observei e que sim, eu tô tratando na minha terapia. É isso aí. Muito bem. E a pergunta que eu gostaria de fazer é, baseado em tudo isso, que formas hoje vocês têm? Você quer que eu Mas e fale, tu, amiga? amiga? Sabe o que é? Tu só tá Droga. perguntando e tu não Droga. tá respondendo. Querendo se Eu tô isentar. ligada, eu tô ligada. Só a gente aqui se arreganhando na internet, dizendo que a gente é doida Não. assim desde criança. Eu falei E tu muito. aí, plena. Eu aqui tô só de host hoje, só gerenciando as conversinhas. Ai, meninas, mas sabe o que é? Ponto número um. Parafraseando o Ive, Eu. Quando eu fiquei pensando nesse tema, eu fiquei tipo, ai, eu não quero falar sobre isso. Porque eu não sei o quão conectado eu sou ao tema, sabe? Tipo, eu acho que existe. Ai, aí é o buraco que a gente precisa levar pra terapia que eu não levei. Mas eu acho que existe uma desconexão. Apesar de, tipo assim, eu não tenho memórias horríveis da minha infância, eu não fui uma criança triste. Tenho minhas memórias, assim, de coisas que faço hoje, que, tipo, olha lá, eu no passado fazendo também. Mas, como eu disse, não é algo que eu já trabalhei o suficiente para conseguir fazer todos esses links, sabe? Então, eu não consigo ter uma percepção tão grande quanto vocês duas em relação a isso de, ai, não, essas minhas fragilidades que gritam do fundo do poço era da minha criança interior. Eu não consigo ver essa percepção, entendeu? Tipo, essa questão de autoridades. Eu também tenho muito. Eu sei que. Eu até comentei no episódio, né, que parece que minha voz fica mais infantil do que já é. Quando eu tô com medo, quando eu tô com vontade de. Com medo não, mas assim, quando eu quero
escapar das consequências, ou que a pessoa tenha pena de mim. Não, não pena literalmente, mas sabe, que eu tô numa posição que tem alguém superior a mim e eu, tipo assim, por favor. Tipo assim, não. É como se essa criança, ela vem como uma forma de defesa, sabe? Tipo assim, eu sou criancinha, não mexe comigo. Odeio quando isso acontece. Então, até essa minha relação com essa consciência é uma relação conflituosa, sabe? Mas aí, se eu tento olhar pra trás, assim, por quê? Por que que essa criança tinha isso com superiores? Eu não sei. Sempre tive uma relação aberta com minha mãe, com meu pai. Tipo, sempre tive uma relação ok com, tipo, as tias da escola, sabe? Diz, Nath. É porque eu acho que quando a gente pensa em superiores, é isso que eu falei. Quando a gente pensa em superiores, é tipo assim, um adulto responsável. Mas às vezes é simplesmente alguém por quem, naquele momento em que algo aconteceu, a gente determinou que é superior a nosso. Só que isso vai se propagando daí pro resto da vida. Tipo, eu não acho que às vezes as coisas vêm de alguém que é, por exemplo, um adulto responsável. Sabe, às vezes é um amigo que faz um comentário. Às vezes é o coleguinha da pracinha que faz um comentário e aquilo começa a gente começa a fritar. Ou às vezes é a nossa própria percepção, de assim, aquele fulaninho ali que é 2 anos mais velho que eu, sabe muito mais da vida. Sei lá de onde é que a gente tira isso, mas enfim, a gente pensa, né? E a pessoa tem essa atitude, tem esse negócio, como é que eu não tenho? Então, não, às vezes não é o adulto, sabe? É alguém que a gente determinou que tá numa posição superior à nossa, mas não é. Minha cabeça fica tão assim, que enquanto tu ia falando, eu pensei em algo, tipo assim, ó, aqui um exemplo pra trazer. E aí eu já esqueci. Eu já esqueci desse meio tempo, juro. Juro. Então, assim, é um tema que eu não me sinto tão confortável, mas não é nem porque eu não quero falar sobre abrir coisas, é que eu não sei no que mexer, sabe? E. Ah, lembrei o que eu ia falar. Por exemplo, algo que com certeza impacta, que eu consigo ver na minha infância, era essa coisa de eu era boazinha. Não sei, a síndrome da boazinha? Então eu era boazinha, eu era aquela criança que, tipo, até hoje eu escuto me dizer, não, nossa, quando você. Eu levava você pra clínica comigo, as pessoas nem sabiam que tinha um bebê lá. Porque você era quietinha, era calma, ninguém escutava, não fazia bagunça, sabe? Aí meu pai fala, não, eu levava você, botava você e sua irmã no restaurante. E você era aquela criança que comia, comia, nem se melava. Sua irmã, meu Deus do céu, sabe? Tinha que botar no lava-jato depois. Tipo, eu era. Então, como eu cresci escutando isso, não é aquela negativa de tipo assim, você não pode ser bagunceiro, você não pode fazer barulho, você não pode não sei o que lá. Mas o elogiar o outro lado reforça aquilo, tipo, isso aqui é o que é bom. Eu não posso me desviar disso que é bom, de ser essa boazinha, perfeitinha, criancinha que não dá trabalho, que nunca levei uma palmada, sabe? Tipo, então eu sei que isso impacta hoje no tipo, como que eu me liberto pra ser rebelde, entendeu? Como que eu faço barulho? Como que eu causo incômodo? Isso me pega. Mas, de novo, não é algo que eu já trabalhei muito, então não sei o que falar aqui, entendeu? Estava com a esperança de que eu conseguir só aqui gerenciar a infância de vocês. E aí eu tenho uma pergunta, queridas coleguinhas, que é formas que hoje vocês têm, trabalham, lidam pra cuidar dessas crianças interiores, sabe? Mari trouxe um exemplo muito legal, adorei essa coisa de voltar na memória e ser o adulto que você precisava que alguém tivesse sido e não foi. Não sei se teria outro exemplo para trazer aqui. Nath, se tem alguma coisa que você faz hoje ativamente para cuidar dessa criança, quero escutar vocês. Eu nunca fiz muito esse negócio, eu até tentei há um tempo atrás, sabe, fazer esse negócio de acolhimento da minha criança. Ah, mas assim, como eu disse, essas questões eu tenho lidado muito na terapia e tem tudo sido meio livre associação, assim, conforme eu vou falando, eu vou lembrando de algumas coisas, vou falando e tal, e depois a gente faz um apanhado, né, eu e minha psicóloga juntas. Mas quando tu falou desse negócio, como é que tu faz pra agradar a tua criança anterior, é isso? Acolher. Não sei o que que eu faço, pra ser bem sincera, assim, eu acho que eu só quero, não sei. O que eu me lembrei foi os encontros das mamanas,
Mas eu não acho não acho que entra nisso, assim, eu acho que entra mais numa coisa assim meio de vivenciar uma experiência lúdica, né, junto com minha irmã, que a gente tem muitas, né, ao longo da vida, e que a gente tem tentado manter isso, sabe? Ah, não perder, não perder essa ideia do lúdico da infância. Não é necessariamente acolher na minha criança, mas é simplesmente às vezes viver essas coisas que eu sei que são meio que pra me agradar nesse quesito, sabe? Não a adulta que gosta de ler ou que abusa, que nem lê, né? Gosta de ler, mas que não lê, minha gente. Assim, sou uma leitora fajuta. Enfim, e sim, agradar minha criança, assim, isso que eu lembrei. E aí, agora que tu mostrou a foto, eu tava me lembrando que eu tenho ela bem aqui, uma foto minha e da minha irmã. Olha nós, as Eu Pichu. Eu adoro amo. essa foto, essa cara da Gente, Vitória. Eu amo. não! Essa é a cara de Vitória. Se vocês não Pichuquita, estão né? vendo Olha, o vídeo, por cara de favor, abram. malandra. Não, meu Ai, Deus. Que adoro essa foto. fofura. Enfim, mas aí eu agrado minha criança interior. Não necessariamente eu faço um processo de acolher, mas eu acho que acolhe, sabe? É tipo assim, vem cá, vamos pular no pula-pula? Sim, vamos. E vai. Eu acho que é isso. Eu acho que isso inclui. Isso responde sim. A ideia de, tipo assim, você dá lugar a essa criança hoje, sabe? Tipo, não só acolher uma criança fragilizada e triste, mas, tipo assim, coisas que a gente faz hoje que dão lugar a essa criança poder se expressar, sabe? Gente, eu acho que eu faço muitas coisas. Vamos lá. Primeiro, uma terapia. Terapia para entender o que essa criança precisava, não é mesmo? Para ver se eu arregaço as mangas e vou lá e não sei o que lá. Aí pronto, uma vez que eu fiz terapia, autoconhecimento, né? Leio quinquilharias, livros e livros e livros, e 40 livros e 80 livros. E quanto mais livros eu puder ler, enfim, vou atrás para entender. Terceiro, fiz umas boas de umas faxinas na minha vida. Falei umas boas verdades. Sabe, sei lá, Godzilla, quando ele grita assim no dinossauro no Jurassic Park, que ele mete um. Ah! Pronto. Fiz isso. Fiz isso pela criança interior. Falei, voltei, meti o dedo na cara, dei bloco no Instagram, dei bloco no WhatsApp. E é isso. E sai da minha vida. Criei um podcast pra soltar em direta. Pra defender essa criança interior, entendeu? Porque assim, esse assunto está nesta pauta. Se vocês botarem lá no Excel da gente, tem lá. Na primeira temporada, a gente voltou não sei quantas vezes na primeira infância. Eu não tinha noção. Depois que, enfim, com a pauta, né? Foi que eu, caramba, hein? O babado tá tudo lá. Então, pronto, vamos hablar. Vamos hablar mais um pouco, né? E enfim, além de ter esse momento justiceira, advogada da criança interior, vem justamente isso aí, a questão do pula-pula, que eu não gosto de brincar, mas que o que é que eu gosto? Eu gosto de ficar no meu cantinho, eu gosto de ver um filmezinho, eu gosto de desenhar uma florzinha, eu gosto de assistir filme da Pequena Sereia. Inclusive, eu descobri que o quê? Que a minha árvore favorita é uma árvore que eu vi no filme da Pequena Sereia, que é o meu filme favorito, na cena favorita do meu filme da Disney, né, favorito, que é quando a Ariel tá naquele barco com o príncipe dela, e aí tem aquele bichinho todinho, beije a menina, não sei o que lá. Aí eles estão dentro. Beija a moça. Beija Beija a a moça. moça. Ai, É, isso adoro. aí. E Super eles de estão infância. embaixo, dentro de uma árvore, que toda vez que eu vejo essa árvore aqui no Canadá, que é uma árvore assim, meu chuveirinho, assim, sabe? Aí eu digo, eu acho essa árvore linda, eu amo essa árvore. Meu lugar favorito aqui no Canadá é embaixo de uma árvore igualzinha à, à árvore da Pequena Sereia. Enfim, então assim, entendo como que essa criança gostava de se expressar e hoje eu acolho, sabe? Não vejo como frescura, como que menina esquisita, porque ele é assim mesmo, sabe? Então dou lugar para ela se expressar. Eu acho que é isso, gente. Amei, 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 amei. Muito. De verdade.
Gostei. Inclusive, foi o porquê que eu fiz assim, não, eu não vou pedir pra trocar o tema, não, porque eu sei que Mari quer falar sobre isso. Tá catucando dentro dela. Esse assunto tá ali. Então, assim, eu gostei do episódio. Pra encerrar, eu queria saber se tem algum desejo de infância que vocês conseguiram realizar dessa criança. Vocês conseguiram realizar desejos Minha por ela cachorra. hoje? Ai, que amor. E tu, Minha Nath? cachorra. Meu sonho de infância, minha cachorra. Tem uma irmã. Capaz... Ai, falei muita vitória. Já tô muita declaração de amor. Deixa eu pensar. Mas realmente, era um sonho ter minha irmã. Mas eu acho que. Ai, eu não sei quando que começou, gente. Mas eu tinha um lance que era. Ai, eu acho que começou na minha adolescência. Querer morar fora do Brasil, sabe? Acho que começou mais tarde. Quando eu era criança, nossa, não sei que sonho que eu realizei. Deixa eu pensar aqui. Responde aí, Mai. Vocês vão rir. Porque assim, eu joguei a pergunta, nem tinha resposta. Óbvio. Nem tinha resposta. Mas aí eu pensei em um agora. Minha gente, eu matava e morria. Sabe o meu desejo de infância? Que hoje eu disse assim, meu Deus, eu tenho cartão de crédito. Porque na época que a gente era Muito pirralha, profético! na época que a gente era pirralha, tinha. A Sandy Júnior fizeram algum. Meu Deus do céu, tu é um perigo até hoje com esse tal do cartão de crédito. Não sei de quem foi essa voz do além que apareceu aqui no episódio. Não sei que conhecimento de causa ele tem pra falar sobre minha infância, tá bom? Mas Sandy Júnior fez alguma parceria com algum banco na época, eu não me lembro qual era o banco, e passava propaganda na TV do cartão de crédito da Sandy Júnior. E eu, mãe, eu quero o cartão de crédito Sandy Júnior. Ela, minha filha, mas não muda nada. Eu falei, mãe, mas eles dizem, sei lá, que tem não sei quantos aprovado lá. Eu vou ter não sei quanto aprovado pra passar no cartão. Ela, mas minha filha, depois precisa pagar o cartão. Eu não entendi esse conceito. Até hoje, eu lembro disso. Tipo assim, meu Deus, eu não entendi o conceito. Eu achava que tu ia pagar o dizer que cartão. até hoje eu não entendi o conceito de pagar o cartão. Não, eu entendo o conceito de pagar o cartão, mas na época eu não entendia o conceito de, tipo, como assim? Tá dizendo que o banco vai dar o dinheiro pra usar o meu cartão? O dinheiro tá lá. Ai, como eu queria aquele cartão. Mas assim, realizei vários. Eu fui pra Disney, era um sonho que eu tinha, sabe? Mas os outros desejos de infância eram absurdos. O desejo de infância, que era tipo casar, ter filhos. Meus desejos de infância eram esses. O meu tá faltando um, que é a casa. Mas a cachorra eu já tenho. Eu tava lembrando, eu não tenho. Eu acho que eu não vou me lembrar de outro sonho, mas eu me lembro de uma frustração que era não ter pedido um carrinho de controle remoto. Que era o meu sonho. E eu nunca pedi. E a minha irmã teve. Ela teve coleções de carrinhos, assim. E ela tinha aquelas pistas da Hot Wheels, pedia de presente. E ela tinha um carrinho de controle remoto e eu brinquei muito com aquele carrinho. Mas a minha frustração era que eu não admiti. Tem essas coisas frustradas, né? Não admitir, né? O meu gosto por rebelde, meu carrinho de controle remoto. Enfim, recalcado. O recalque, né? O recalque vem aí. Tá aí, na verdade. Enfim. E meninas, para que a gente encerre esse episódio, pra quem vai a estrelinha de hoje? Não é pra mim, já vou advogar. Eu vou dizer que é pra mim. Sonho pra mim mesma, pra quem ela era. É sobre isso. Ela merece uma constelação inteira, uma galáxia inteira. Entendeu? A minha eu do passado, a pobre da minha criança interior, que aguentou muita madeirada que não era pra ter aguentado nem adulto, muito menos criança. É sobre isso. Eu mesma digo logo. E ninguém tira a minha estrela de hoje. Ela veio rebelde hoje, Nath. Você tem algo a dizer, a declarar sobre essa afirmação? Não, depois dessa, não. Botando o rabinho entre as pernas. Quem é doida de tocar na estrelinha dela hoje? Amanhã no WhatsApp. Se você escutou o episódio que a gente fala sobre isso, coloca aqui nos comentários o que é que vai estar no nosso WhatsApp amanhã. Depois que ela diz assim, ai gente, vocês querem a estrelinha? Vocês, interrogação. Coloca aqui nos comentários. Gente, estamos em todas as redes. Vocês já sabem, Conversa no Closet, Instagram, Deezer, como é o nome, Spotify, Apple Music, todas essas coisas aí a gente tá lá. No X a gente é Conversa Closet, porque não cabia no nome lá. E é isso. Vamos de cruz. Deixando as crianças se expressarem hoje, hein? Sem vergonha, Sim. sem vergonha. Olha. Ó. 1, 2, 3, todo mundo Cruz, comigo. cruz. Cruz, Tchau!